E aí, torcida corintiana, tudo beleza? Hoje vamos reagir aqui ao Neto, que não ficou em cima do muro sobre a resposta de Memphis Depay. Nesse vídeo vamos conferir as declarações do apresentador, que fez questão de mostrar a realidade para a torcida corintiana e também trouxe dados onde mostra os números financeiros que o jogador vai ganhar no Corinthians. Um baita do jogador, tá tudo certo, você fez clipe, você falou de mim, falou do Neymar, e olha, vou dizer uma coisa pra você, eu fico honrado quando um imbecil como você, que ganha 6 milhões de reais por mês, tem a capacidade de enxergar aquilo que eu falo, ou de se doer daquilo que eu falo. E aí, pra mim, meu irmão, isso é o que mais vale. Agora, quando você coloca numa música, do seu trap, nas paradas suas, que eu preciso... Mas que conta minha que você paga, irmão? Pô, você paga meu imposto de renda? Aonde está o seu imposto de renda? Da onde vem o seu dinheiro? Da onde vem agora as paradas que estão acontecendo do Corinthians aí? Nas minhas contas não, velho. Nas minhas contas está lá o imposto de renda, está tudo lá bonitinho. E que, por sinal, que você tenha muito sucesso. E se um dia eu encontrar você, fala comigo diretamente, cara. Fala comigo diretamente que tá tudo certo. Você e esses baba-ovo seu aí. Você e esses baba-ovo seu aí. Porque é muito baba-ovo. Eu não sou baba-ovo de jogador, irmão. Que, por sinal, eu não suporto o jogador de hoje. É muito poucos jogadores que eu suporto hoje, de tanto que vocês são mascarados, mesquinhos, individualistas, socialmente, politicamente. Então, esse tipo de gente. Já mandei recado para outro também, que eu não quero o seu convívio. Eu que nunca quis o seu convívio aqui, irmão. A verdade tem que ser dita. Eu não gosto mais de dar resposta para imbecil e idiota. Eu parei, eu não vou em podcast, eu não gosto da entrevista, eu não gosto. Mas, pô, é tanta gente medíocre, mentirosas e pilantras que vive na televisão que a gente, às vezes, tem que sair da casinha. Já saí da casinha, tá tudo certo, vamos pro jogo, até porque você, Memphis Depay, o filho do pai, é um jogador que vai dar um prejuízo pro Corinthians mais ou menos de 100 milhões. Você acredita nisso, Lu? Sim. Mais ou menos de 100 milhões. Mais ou menos, que eu sei, meu irmão. Eu sei o que é. Um cara que ganha 6 milhões por mês, que não faz gol em clássico. Eu fiz gol contra o Santos, fiz gol contra o São Paulo, fiz gol contra o Palmeiras, fiz gol contra o Flamengo, fiz gol contra todos os clássicos. Gol de título brasileiro, Supercopa, Paulista. Você fez o quê? Você ganhou um título paulista. Pô, legal, maravilhoso. Sabe? Mas quem jogou foi o Roberto. E aí você, na sua... você está pensando que você veio aqui para quê? Para jogar futebol. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, quando você coloca uma coisa tão indelicada quanto essa, e principalmente colocando a minha família, você vai... pô, meu irmão, não mexe com a minha família, irmão. Não mexe com a família de ninguém, velho. Agora eu pago as suas contas ontem. Qual o boleto que você pagou pra mim? Você mandou o boleto da minha filha que mora lá em Valência, que ganha em euro. Eu tenho que pagar em euro, velho. Você pagou o boleto da onde, meu? Quando você fez alguma coisa pra mim e colocar numa música uma frase tão idiota quanto essa? Que aí a idiotice é tua, não é nem do Corinthians. Agora vocês que são corintianos, que pagam pau pra um cara que ganha 6 milhões, tá tudo bem. Tá tudo bem a torcida, tá tudo bem a imprensa, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, querer dar uma de gostoso em cima de mim? Não vai, irmão. Não vai. Porque Taboão da Serra que você vai, eu já fui muitas vezes. Paraisópolis que você vai, eu convivo lá. É muito diferente de você. Buraco do Sapo. Por sinal, você precisava conhecer o estado do Piauí, que deve ser um cara que você não deve conhecer. Voltando, tira esse cara daí. Pode tirar esse cara daí. Voltando em relação ao Palmeiras, tudo bom, Veloso? Tava com saudade de mim, de sexta tudo pra bem, hoje? bora, claro. Você já tá com a... Teve uma proposta pelo zagueiro /lateral Félix Torres. O torcedor deve estar pensando, pelo amor de Deus, pode vendê-lo, manda embora, aquela coisa toda. Porque o Félix Torres, a gente sabe, não goza lá de tanto prestígio com o torcedor. Embora eu preciso dizer para você que em algum momento ele teve boas atuações como zagueiro esse ano, bem no comecinho do Campeonato Paulista. Depois ele realmente começou a apresentar muitas deficiências. E também é preciso dizer que o sistema da dupla Ramon e Emiliano, que acho até... venho elogiando aqui, né, até na comparação com o trabalho com o Dorival. Eles tinham algumas dificuldades nas escolhas, mas acho que o trabalho, né, era bem feito em termos de padrão, aquela coisa toda. Mas
também é verdade que defensivamente o trabalho deles fazia com que acabava vazando muito, né? E isso independia do jogador que entrasse, né? No caso do Dorival, é preciso dizer também que a gente talvez esteja um pouco decepcionado, esperando um pouco mais do time, mas defensivamente a coisa tem funcionado. Tanto que André Ramalho, muito contestado muitas vezes, né? Esse ano, inclusive, e Kaká formaram uma dupla titular e o time parou de tomar tantos gols. O Félix Torres, ele no início do ano começou bem, depois vacilou, aquela coisa toda, perdeu espaço. E o Dorival inventou o Félix Torres como lateral em alguns jogos. E ele foi bem. Eu não sei se vale o que custa, não sei se a ponto de você mantê-lo no time, independentemente da proposta, mas é preciso dizer que ele foi bem como lateral, não só defensivamente. O Félix Torres estava animado. Em algumas partidas conseguia dar algumas escapadas pelo lado direito que eu pensava, caramba, que jogador é esse que estava por aqui? Até porque o Mateuzinho e o Léo Maná também não... Bom, Léo Maná muito menos, né? O Mateuzinho até já jogou bem com a camisa do Corinthians ano passado. Esse ano também não tanto assim. Que coisa, né? A gente tá vendo jogadores oscilando bastante, né? E o Félix Torres foi sendo utilizado pelo Dorival como lateral em algumas partidas. O fato é que o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares para contar com o Félix Torres, imediatamente recusada pelo Corinthians. A questão também é o seguinte, essa proposta envolvia 50% do jogador. O Corinthians tem 80%. Tem maneira de falar, porque na verdade o Corinthians fez uma proposta, né, fez uma compra de 80% do Félix Torres lá no ano passado, junto ao Santos Laguna, por 6,5 milhões de dólares, por 80%. Então, se você contar 2,5 milhões de dólares por 50%, realmente é muito pouco, né? Que o time dos Emirados Árabes ofereceu. E justamente a recusa foi por isso, para o Corinthians esperar uma condição melhor para vender o Félix Torres. Nenhum jogador é inegociável, né? Mas o valor ele foi considerado baixo. Só tem um outro detalhe, né? Todas essas informações aí do André Hernan e do Vene Casagrande. Vamos dar o crédito aqui. Só tem um detalhe. O Corinthians ele não pagou algumas parcelas desse negócio. E aí o clube mexicano acionou, inclusive o Corinthians na FIFA, que recorreu ao CAS, que ainda tem um anúncio para fazer, né? O Corinthians está esperando aí para saber de que maneira vai ter que pagar esses valores. Então, o Corinthians nem pagou ainda a totalidade do Félix Torres. Daqui a pouco, se viesse um valor considerável para, pelo menos, você minimizar o prejuízo ou comportar esse prejuízo que você vai ter ali na frente, ok. Mas os 2,5 milhões de dólares não fazem cócegas nos 6,5 milhões de dólares que o Corinthians pagou, está pagando ou vai pagar pelo Félix Torres. Então não faz muito sentido realmente essa proposta para o equatoriano. O que vocês acham? Vocês acham que tinha que aproveitar esses 2,5 milhões de dólares e liberar? Ou dar uma segurada e tentar negociar por um pouquinho mais? É um jogador de seleção brasileira, seleção equatoriana que provavelmente vai disputar uma Copa do Mundo no ano que vem, e aí talvez possa até se valorizar. Vamos falar de uma tentativa no mercado do Corinthians, sondando o ponta-direita Ronald. Eu confesso que eu não conhecia, não o conheço. Ele joga no Swansea City, que tem o Luka Modric como um dos proprietários, joga a Championship, a segunda divisão da Premier League, né, a Série B do futebol inglês, né, que é a EFL Championship. O Corinthians fez uma sondagem, né, para saber se o jogador teria vontade de retornar ao futebol brasileiro. Por aqui ele saiu muito cedo, jogou pelo Guarani, pelo Atlético Goianiense, estava no Estrela Amadora de Portugal, tem 24 anos e joga pelos lados do campo. Vocês sabem que o Corinthians está atrás desse jogador. E é preciso ser criativo mesmo, né? No momento em que o clube não vai ter muito dinheiro para poder fazer grandes investimentos, toda essa questão política, jurídica, financeira que o clube está vivendo, o Fabinho Soldado vai ter que ser criativo mais uma vez. E ele tem adotado esse discurso, né, da maneira como o clube vem contratando nos últimos tempos, que são aqueles jogadores vindos sem custos, né? E aí você tem que ter criatividade mesmo, né? Compor salário, luvas, aquela coisa toda, para não tirar nenhum jogador de nenhum clube. É o que o Fabinho pretende ou promete fazer nessa próxima janela. Então os contatos estão acontecendo. E esse contato acabou rolando aí através do Ronald, que joga lá no Swansea. Assim, de verdade, não conheço o jogador, só que os números dele me assustam. Tudo bem que o ponta, não necessariamente ele é o artilheiro do time, mas em 49 jogos pelo time inglês, ele tem 10 participações em gols.
O que já é uma média baixa. E aí quando você vai para os números reais, são 3 gols e 7 assistências em 49 partidas. Para um atacante, eu confesso que eu acho muito pouco. Mas você, conhece o jogador? Acha que merece um investimento? Comenta aí. E dessa discussão aí não tem como ficar defendendo os dois lados. Afinal, os dois estão errados nessa. Mas em relação ao Memphis, temos que ser sinceros que se tratando de custo-benefício, foi um negócio muito atípico para os nossos padrões financeiros. Infelizmente, foi um ato de irresponsabilidade da diretoria. Claro que a Fiel gostou dessa contratação por se tratar de um reforço diferente. Porém, precisamos enxergar a real situação em que vivemos hoje. Pagar quase 5 milhões de reais para apenas um jogador beira loucura. Dinheiro que poderia ser reinvestido em 5 ou até 3 nomes de ponta que poderiam trazer uma nova identidade para o nosso time. Bom, comentem aí o que vocês acharam dessas informações de hoje e obrigado pela audiência.